Lucas 24:1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. 2. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. 3. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. 4. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. 5. E, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. 7. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. 8. E lembraram-se das suas palavras. 9. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. 10. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. 11. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que o estáis tristes? 18. E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? 19. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. Como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. 23. E, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não o viram. 25. E ele lhes disse: honestos, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? 27. E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. 31. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. 32. E disseram um para outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras? 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, 34 os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. 36. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. 38. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. 40. E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. 41. E, não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes:
tendes aqui alguma coisa que comer? 42 Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, e um favo de mel. 43 O que ele tomou, e comeu diante deles. 44 E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. 45 Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. 46 E disse-lhes: Assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. 47 E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. 48 E destas coisas sois vós testemunhas. 49 E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 50 E levou-os fora, até Betânia, e, levantando as suas mãos, os abençoou. 51 E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. 52 E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. 53 E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.